Olá, nesse exemplo de solução de exercício, eu quero discutir o seguinte problema. Quando a gente conhece a equação vetorial de um plano e quer determinar se um ponto pertence a esse plano ou não pertence. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ter o plano π, definido pela equação vetorial 1, 3, menos 1, que é o ponto de referência, um dos pontos pertencentes ao plano, mais S vezes o primeiro vetor gerador, que nesse caso é 2, 2, 3, mais h vezes o segundo vetor gerador, que vai ser o 1, menos 1, menos 1. E a gente quer checar se dois pontos pertencem a esse plano π. O primeiro ponto é o ponto P, de coordenadas 4, 4, 0. O segundo ponto é o ponto Q, de coordenadas 2, 6 e 3. Então, a gente quer, com esse problema, responder as seguintes perguntas. P pertence ao plano π? Q pertence ao plano π? Antes de começar a propriamente desenvolver e uma solução algébrica, que é resolver esse exercício, eu quero dar uma olhadinha aqui no GeoGebra para a gente poder plotar esse gráfico desse plano, plotar as localizações dos pontos e verificar visualmente se esses pontos P e Q pertencem ao plano. Eu vou aqui no GeoGebra então clicar nesse símbolo aqui, nos três pontinhos e pedir a janela de visualização 3D, porque o nosso problema é tridimensional. Aí eu posso vir aqui e fechar a janela 2D, porque eu quero unicamente a visualização tridimensional. Bem, para eu conseguir inserir o plot de um plano na sua forma vetorial, na sua equação vetorial, eu preciso digitar o seguinte comando, é plano, abre parênteses e declarar um ponto de referência, cujo ponto no nosso problema é 1, 3, menos 1, e os vetores geradores desse plano, que no nosso caso é o vetor. Eu preciso tomar cuidado de colocar um parêntese interno aqui, o vetor 2, 2, 3. E o outro vetor gerador é o vetor 1, menos 1, menos 1. Eu vou dar um Enter aqui. Então, esse é o plano que a gente está discutindo nesse problema. Bom, o ponto, aqui eu chamei esse plano de P pequeno, né? Eu vou botar aqui plano π. Chamar ele de plano π. O primeiro ponto P, ele é o ponto 440. E o segundo ponto Q, ele é o ponto 263. E eu vou dar um Enter aqui. Para diferenciar um do outro, o ponto P eu vou colocar de cor, vou vir aqui em cor e colocar vermelho para a gente poder diferenciar um ponto do outro. Ok? Então, está aqui a plotagem do gráfico, lembrando que esse gráfico mais escuro é referente ao plano XY e esse agora que eu toquei é o plano. Eu vou aqui modificar a cor do plano. Eu vou colocar o plano laranja para diferenciar um pouco. Então, olhando dessa perspectiva, parece que tanto o ponto P quanto o ponto Q, ambos pertencem ao plano. Se a gente girar um pouco e observar sobre outro ângulo, a gente está vendo o seguinte, que o ponto Q, ele parece pertencer ao plano. Ele está lá, ó. Ele pertence ao plano, ele está junto do plano lá. O ponto Q é o ponto vermelho. E o ponto P está abaixo do plano, está fora dessa folha laranja que representa o plano. Então, na nossa solução, nosso método para tentar resolver esse problema, visualmente a gente está vendo que precisa concluir que o Q pertence ao plano e o P não pertence. Bem, isso aqui então essa foi a perspectiva geométrica, utilizando o software. Vamos para a parte algébrica. Como que eu faço para determinar se um ponto pertence a esse plano? Bom, eu preciso verificar se
as coordenadas do ponto, elas satisfazem essa expressão ou essa equação que define como os pontos desse plano são descritos. O que essa equação está me dizendo? Que os pontos desse plano são escritos como a soma desse ponto de referência, 1, 3, menos 1, mais um múltiplo desse vetor 2, 2, 3, mais um múltiplo do vetor 1, menos 1, menos 1. Então, para um ponto pertencer a esse plano, ele precisa conseguir ser escrito dessa maneira. Eu vou começar verificando o ponto P. Então, eu vou escrever aqui verificar se P, vou botar as coordenadas de P aqui, que é o ponto 4, 4, 0, pertence ao plano π. Bem, se P pertence a π, ele precisa ter suas coordenadas descritas de acordo com a equação do plano π. Quando a gente tem o caso da equação cartesiana ou equação geral do plano, em que a gente tem ali bem exibidas as coordenadas x, y, z na equação, a gente só precisa pegar as coordenadas do ponto, seja o ponto P ou o ponto Q, tanto faz. No caso, a gente está vendo o ponto P primeiro. E a gente basta jogar as coordenadas do ponto na equação cartesiana do plano, para a gente verificar se ela atende ou não àquela equação. Aqui a gente vai trabalhar com a equação vetorial. É claro que você pode pegar a equação vetorial e tentar encontrar a equação cartesiana. Só que então você vai ter um passo de transformação da equação vetorial na cartesiana e então depois descobrir se um determinado ponto atende essa equação ou não. Aqui eu vou preferir trabalhar diretamente na equação vetorial até para a gente aprender como se trabalha com ela. Bom, para que o ponto P pertença ao plano π, então as coordenadas 4, 4, 0 precisam poder ser descritas pela soma do ponto 1, 3, menos 1, mais S vezes o primeiro vetor gerador, que é o vetor 2, 2, 3, mais H vezes o segundo vetor gerador, que é o vetor 1, menos 1 e menos 1. Então, eu preciso descrever a coordenada de P utilizando os parâmetros S e H dessa maneira. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou realizar essas multiplicações por escalar, do vetor gerador pelo escalar, tanto do vetor 2, 2, 3, quanto do vetor 1, menos 1, menos 1, cada um pelo seu parâmetro. O primeiro vetor pelo parâmetro S, o segundo vetor pelo parâmetro H. Depois de fazer isso, o que eu quero fazer é juntar tanto o ponto quanto o resultado das multiplicações num único vetor, para que eu possa comparar com o vetor 4, 4, 0 e tentar determinar essas coordenadas. Então a abordagem é essa, resolver essas multiplicações, e então juntar tudo num vetor e comparar coordenada a coordenada. Bom, como eu não vou mexer na coordenada do ponto P, eu continuo com 4, 4, 0 desse lado, é igual a 1, 3 menos 1, e aqui agora eu vou resolver essa multiplicação por escalar. Eu fico com 2S, 2S e 3S, mais o vetor H, menos H e menos H. Desse lado eu mantenho o ponto 4, 4, 0, essas coordenadas. Bom, então aqui eu preciso juntar coordenada x com coordenada x com coordenada x, coordenada y com coordenada y com coordenada y, e coordenada z com coordenada z com coordenada z. É simplesmente uma soma do que a gente já viu como funciona esse tipo de soma em geometria analítica. Então, na primeira coordenada eu fico com 1, e eu preciso somar com 2S e o H. 1 mais 2S mais H. Na coordenada y eu fico com 3, 2S e menos H. Então, 3 mais 2S menos H. E por fim, na coordenada z, eu fico com menos 1, o 3S e o menos H. Menos 1 mais 3S menos H. Bom, o que acontece é que essa expressão, essa última igualdade me diz
que o 4 precisa ser escrito como 1 mais 2s mais h, e eu preciso determinar que 2s e que h é esse, quais são os valores para esses parâmetros. Esse outro 4 precisa ser descrito como 3 mais 2s menos h, e esse 0, que é a coordenada z, precisa ser descrita como menos 1 mais 3s menos h. O que eu preciso então é descobrir quais os valores para esses parâmetros 2s, para os parâmetros s e h, de forma que essa igualdade ela seja verdadeira. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer. Esse problema vai se quebrar em três equações. Primeiro, o 4 precisa ser igual a 1 mais 2s mais h. Ou seja, eu estou comparando a coordenada x com essa expressão para a coordenada x. O segundo, que é a coordenada y, a segunda equação é 4 é igual a 3 mais 2s menos h. Estou comparando a coordenada y com essa expressão. Por fim, 0 é igual a menos 1 mais 3s menos h, que é comparar a terceira coordenada z com a terceira coordenada z dessa expressão envolvendo s e h. Bom, você pode começar por qualquer uma das três equações. Qualquer uma das três, não existe escolha errada, mas existe escolha mais e menos conveniente. E eu, por exemplo, vou escolher começar por essa equação aqui, porque, por exemplo, o h ele tem um coeficiente 1 ali junto dele, está muito fácil de isolar. Você pode começar por qualquer uma delas, ficar ou não com fração. Eu vou escolher isolar o h nesse caso. Então aqui eu fico com 4 menos 1 menos 2s é igual a h. Então, 3 menos 2s é igual a h. E aí, nesse caso, eu consegui isolar a variável h, o parâmetro h, e deixei ele em função do 2s, de 3 menos 2s, deixei ele em função de s. O que eu vou fazer agora é plugar esse valor que eu acabei de achar nessa equação, substituindo esse h por essa expressão envolvendo s. Poderia substituir nessa terceira equação? Poderia. Em qual das duas não existe uma necessidade de ser uma ou outra? Eu vou substituir nessa do meio. Então aqui eu fico com 4 é igual a 3 mais 2s menos, e o h é 3 menos 2s. Por que a gente fez isso? Porque pegando nessa equação aqui e substituindo o h pela expressão 3 menos 2s, a gente vai terminar com uma equação, que é essa aqui, envolvendo unicamente a variável s. E a gente pode resolver qual o valor de s por essa equação. Então aqui eu fico com 4 é igual a 3 mais 2s. Aqui eu tenho um número negativo antes do parêntese, então eu preciso trocar o valor, o sinal dos valores ali dentro. Então eu fico com menos 3 mais 2s. Bom, eu quero isolar o s, né? Aqui eu vou ter facilmente o 3 menos o 3 vai dar 0. Então eu fico com 4 é igual a 2s com 2s, vai dar 4s, não é isso? Então eu fico com 4 é igual a 4s, que é fácil, né? Se dividir ambos os lados por 4, a gente fica com 1 igual a s, e conseguimos isolar e descobrir o valor de s. O que eu vou fazer agora é vir e plugar esse valor de s que eu acabei de achar nessa primeira equação, porque aí eu vou conseguir descobrir o valor do h. Eu fico com 3 menos 2 vezes o s que eu acabei de descobrir que é 1, é igual a h. 3, número negativo aqui com positivo, eu vou ter negativo, 2 vezes 1, 2. Então eu descubro que 1 é igual a h. Então, até agora, a gente descobriu os valores de S e de H, mas o que a gente fez até agora foi verificar isso, verificar essas expressões nessa primeira equação aqui, que é a equação da coordenada x, e nessa equação aqui, que é a equação da coordenada y. Falta a gente verificar isso aqui, para o z, para a coordenada z, para a gente ter certeza que esses valores h e s vão atender às três equações, às três coordenadas. Bom, então, plugando o valor de s, que é igual a 1,
nessa equação, plugando o valor de h também nessa equação que a gente acabou de descobrir, substituindo o valor de S e de H nessa equação, eu fico com 0 é igual a menos 1, mais 3 vezes o S, que é 1, menos o H, que é 1. 0 é igual a menos 1. Opa, aqui eu não substitui o valor de S, né? O S é 1. Bom, 3 vezes 1 dá 3, menos vezes 1, menos 1. Então eu fico, bom, conferindo as contas, o S é 1 mesmo, eu acho que está tudo certo. Então, menos 1 mais 3 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então eu chego à conclusão que 0 é igual a 1. E aí eu pergunto, isso está correto? Não, isso é um absurdo. Ou seja, quando eu substituir os valores de H e de S que eu encontrei anteriormente, nessa terceira equação da coordenada z, eu fui tentar ver se a terceira equação também era satisfeita e eu cheguei a um absurdo. Eu não consegui, com os parâmetros, S igual a 1 e H igual a 1, eu não consegui atender a terceira equação. Eu cheguei num absurdo, uma relação falsa. A conclusão que a gente chega disso é que a gente não conseguiu achar um H e um S, os valores para eles, de forma que essa equação aqui em cima seja válida. Não conseguimos achar. Eu vou anotar essa conclusão. Para a gente não perder o foco e entender o que aconteceu. Então a gente concluiu que não existem valores para S e H tais que 4, 4, 0 possa ser igual a 1 mais 2S mais H, 3 mais 2S menos H e menos 1 mais 3S menos H. É o que eu vou escrever ali embaixo. 1 mais 2S mais H, três mais 2S menos H e menos 1 mais 3S menos H. Qual a conclusão que a gente tira disso? Logo, P não pertence ao plano π. Voltando ao GeoGebra, está correta essa nossa conclusão. O ponto P ele não está no plano π. Aqui está o ponto P, e o ponto P não pertence ao plano π. Bom, falta então a gente verificar agora, se Q, que é o ponto 263, pertence ao plano π. Bom, a expressão, o problema para determinar se Q pertence a π é basicamente esse problema que a gente tentou resolver aqui em cima, só que ao invés de usar as coordenadas do ponto P, a gente precisa usar as coordenadas do ponto Q. A expressão à direita é exatamente a mesma, que é o mesmo plano que a gente está falando. Então, o que a gente precisa resolver para Q é se as coordenadas 2, 6 e 3 conseguem ser escritas como 1 mais 2S mais H, 3 mais 2S menos H e menos 1 mais 3S menos H. E da mesma maneira que antes, a gente quebra esse problema em três equações. O 2 é igual a 1 mais 2S mais H. O 6 é igual a 3 mais 2S menos H. E o 3 é igual a menos 1 mais 3S menos H. Da mesma maneira, eu vou isolar o H aqui, é um procedimento que a gente já fez, pelo mesmo motivo de antes. A gente fica com 2 menos 1 menos 2S é igual a H, e, portanto, 1 menos 2S
é igual a H. E aqui a gente tem a primeira expressão com a variável, com a incógnita H isolada, esse parâmetro que a gente quer determinar. Da mesma forma que antes, eu vou vir e plugar e substituir o valor de H por essa expressão que eu obtive nessa primeira equação. Só relembrando que essa equação aqui é relacionada à coordenada x, essa equação aqui é relacionada à coordenada y, e essa equação aqui é relacionada à coordenada z. Então eu fico com 6 é igual a 3 mais 2s menos o h. E o h, ele é 1 menos 2s. 6 é igual a 3 mais 2s. Aqui eu tenho o sinal de negativo. Negativo com número positivo vai dar negativo. Negativo com número negativo vai dar positivo. Então eu vou ter mais 2s. 6 é igual a 3 menos 1 vai dar 2. 2s com 2s vai dar 4s. Então eu fico com 6 menos 2 é igual a 4s. 4 igual a 4s. Opa, é o mesmo caso que a gente teve ali em cima. Já sabemos, s é igual a 1. Só dividir ambos os lados por 4. O valor de s está determinado. Da mesma forma que antes, eu vou vir, plugar esse valor aqui para tentar determinar um valor de h. A gente fica com 1 menos 2 vezes 1 é igual a h, porque a gente acabou de descobrir que o s vale 1. Então, 1 menos 2 igual a h, menos 1 igual a h. Descobrimos agora o valor de h. Da mesma maneira que antes, agora a gente precisa vir nessa terceira equação e conferir se esses valores de fato funcionam. Então, eu vou vir aqui, plugar nela o valor de s, que é igual a 1, que eu descobri agora, vir, plugar o valor de h, que eu acabei de determinar como sendo menos 1, e ver se essa terceira equação funciona. Então, 3 é igual a menos 1, mais 3 vezes o s, que eu descobri que o s é 1, menos o h, que eu acabei de descobrir que o h é menos 1. Ou pelo menos é o candidato à resposta para h, porque eu preciso descobrir se vai funcionar, né? Então, 3 é igual a menos 1. Aqui eu tenho multiplicação de 3 vezes 1 vai dar 3. E aqui eu tenho negativo com negativo vai dar positivo. Então, mais 1. Bom, 3 é igual. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 igual a 3. Opa, peraí. Mas então, nesse caso, funcionou. 3 é igual a 3, isso é verdade. Isso está correto. Então, a gente conseguiu determinar parâmetros de forma que as três coordenadas funcionem. A conclusão que a gente chega é que, fazendo s igual a 1 e h igual a menos 1, conseguimos escrever as coordenadas do ponto Q, que é o ponto 263, usando a equação vetorial de π. Ou seja, a gente consegue escrever essa equação aqui. E o interessante é, antes de declarar a resposta como encontrada, eu vou copiar isso aqui, eu vou jogar lá embaixo e conferir se esses parâmetros realmente funcionaram, né? Tipo uma prova real, para você ver se você não cometeu algum tipo de engano ou de erro quando foi resolver. Vamos ver aqui então. Então eu vou ter 263 é igual a 1 mais 2 vezes o s, que é 1, mais o h, que eu descobri que é menos 1. 3 mais 2 vezes s, menos o h.
Aqui o h é menos 1. E por fim, menos 1 mais 3 vezes o S menos o H. Chegar para cá para conseguir ter mais espaço. Então, a gente tem 263 é igual a menos 1 mais 2 menos 1, 3 mais 2 mais 1, menos 1 mais 3 mais 1. 263 é igual menos 1 mais 2 dá 1, 1 menos 1. Opa, aqui eu botei um menos 1 que não existe, olha, na hora da pressa. Esse cara aqui em cima é 1 positivo, ó. Escrevi, copiei errado aqui. Então, 1 mais 2, 3. 3 menos 1 dá 2. Então, essa primeira coordenada, eu consegui o 2. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. E, por fim, menos 1 mais 3, 2. 2 mais 1, 3. E está aqui. De fato, foi possível escrever a equação do ponto. Foi possível escrever as coordenadas do ponto utilizando a equação do plano. Conferindo mais uma vez, de fato, o ponto Q está no plano. Ele pode ser descrito utilizando as equações do plano. Então, só recapitulando o raciocínio geral, a gente precisava descobrir se esses dois pontos dados P e Q, se eles pertenciam a um plano e a gente tinha desse plano a equação vetorial, certo? O que a gente fez então foi escrever as coordenadas do plano, as coordenadas do ponto, utilizando a expressão da equação vetorial do plano. E o que a gente precisa descobrir é se existem parâmetros S e H de forma que funcione, que eu consiga escrever isso. Quando a gente jogou para o primeiro ponto P, de qualquer maneira a gente vai ter sempre o problema se quebrando em três equações a serem resolvidas. Você pode escolher quaisquer duas para fazer aquele processo de isolar o parâmetro. Eu escolhi isolar na primeira, não existe uma escolha ideal. Existe a mais conveniente, que no meu caso eu escolhi isolar esse H porque o coeficiente dele era 1. O que você vai fazer, pelo menos se seguir esse passo a passo, é isolar um dos parâmetros. Quando você conseguir isolar um dos parâmetros, jogar ele em outra das equações. Quando você fizer isso, você obtém um dos valores, um dos parâmetros. Então a gente retornou, substituiu na equação que a gente tinha e obteve o outro parâmetro. A gente obteve a resposta para S e para H, só que a gente ainda não sabe se ela serve. Então dizer que obteve a resposta está errado. A gente precisa confirmar ainda a terceira e última equação em Z. E ela precisa funcionar, porque se não funcionar, significa que esses parâmetros não serviram. E nesse exemplo do P, quando a gente fez isso, a gente chegou numa expressão que é absurda. Ou seja, aquele parâmetro S e H que a gente encontrou, que nesse primeiro caso foi S igual a 1 e H igual a 1, eles não serviram na terceira coordenada do ponto. E se não servir nas três coordenadas, a gente vai dizer que o ponto então não pertence ao plano. As três coordenadas simultaneamente não são satisfeitas. Quando a gente repetiu esse procedimento para o ponto P, a gente terminou com uma equação correta, que faz sentido, foi atendida. Então, por conta disso, a gente concluiu que o ponto P, sim, ele pertence ao plano. E é isso.